As opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória, coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Almari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Marituba foi sempre o que eu quis. Bom dia, minha amada Marituba, a terra do meu coração, onde eu nasci, vivo e viverei muito mais sob as bênçãos de Deus nosso Senhor. Bom dia com Deus no coração para as minhas amadas acadêmicas e meus amados acadêmicos. Bom dia para as acadêmicas honorárias Patrícia Alencar, Bárbara Besteiro e a Ellen Carla. A Ellen Carla já está praticamente recuperada. Ela disse que está bem. Mestre Orlando. Isso. Alexa, a nossa diretora, magnífica diretora da Biblioteca Municipal. Bom dia também para a Isabelle Nascimento, a maior historiadora de Marituba e nossa acadêmica honorária. Bom dia para o acadêmico honorário Alain Besteiro. Alain Besteiro, Assembleia Geral da Academia, em obediência ao Estatuto, decidiu por unanimidade de que Alain Besteiro é sim nosso acadêmico honorário por serviços prestados ao Silogeu. Hoje estaria entre nós a acadêmica Lia Oliveira. Ontem ela me ligou para um problema familiar, que ela vai ter que ajudar uma irmã num problema familiar. Justo, foi uma justificativa justíssima. Um abraço, vai cuidar do neném da irmã dela, porque teve que fazer uma viagem, parece-me que é uma barcareira, mas isso acontece, isso é da vida, a família em primeiro lugar. Um abraço para a nossa acadêmica Lia Oliveira. Bom dia também para a senhora Keila Dairan, que nos deu a oportunidade de fazer esse programa magnífico aqui nesta linda e mais ouvida emissora da Rádio Metropolitana, da região metropolitana de Belém. Bom dia também para o Queco Só Sucesso, que é diretor de programação, salvo engano, da Rádio Umari. Quero também mandar um abraço para o Nilson Serrão. O Nilson Serrão me disse por esses dias que está bem encaminhada a nossa audiência com a prefeita municipal para tratarmos de assuntos da academia com a nossa prefeita, que é a nossa acadêmica honorária. Bom dia também para o Anderson Lima, que é secretário especial de governo. Também, antes de falar, quero falar a respeito de uma mudança institucional que vai haver na estrutura das secretarias municipais. Rapidamente falarei sobre isso. Mas quero mandar também um abraço para o Raimundo Carneiro, presidente da Câmara Municipal de Marituba. Um abraço para a Bárbara Marques, nossa vice-prefeita e secretária municipal de Educação. A nossa prefeita municipal esteve em Brasília por esses dias, em audiência com o ministro do Turismo, Celso Sabino,
e com a presença do vereador Felipe Melo, né? Felipe Melo, a presença do vereador Diego, a presença do secretário Anderson Lima, e ficou acertado com o nosso ministro do Turismo uma cooperação técnica institucional para Marituba, para nossa Marituba, o turismo, para fortalecer, né, engrandecer o turismo de Marituba, principalmente com vistas à COP30. Nesse sentido, eu trabalho nesta área na prefeitura. Nós elaboramos um projeto de lei transferindo o turismo, que era da Secretaria de Economia, para a Secretaria de Esportes. Então saiu da CDT e veio para a CEMEL. Entrou o turismo junto com o esporte e com o lazer. Então a secretaria ficou como Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. Eu sonho, e parece que este meu sonho vai se tornar uma realidade, com a recuperação dos igarapés de Marituba. Como cantava e nós cantamos Oswaldo de Oliveira, a saudade me perturba, os igarapés de Marituba, conterrâneo eu vou voltar. A saudade me perturba, os igarapés de Marituba, conterrâneo eu vou voltar. Voltemos aos nossos igarapés, o igarapé da Mata, o igarapé do Buraco, o igarapé do Deodato, o igarapé do Cícero Rocha. Que coisa magnífica os nossos igarapés. Precisamos voltar com os nossos igarapés. É o programa A Literatura nas Ondas do Rádio, precisamente 8h06 na capital do Umari. Aqui é o poema. Hoje nós teremos os poemas da acadêmica Elziane Nascimento, cadeira 21, Desabrochado o Amor, e do acadêmico Dilermando Serrão, Filho da Terra. Comecemos com a nossa acadêmica Elziane. Só amor, refletir o amor. Quando o amor chegar à porta do seu coração, abra-o. Nem sempre isso ocorre. A vida é breve. O amor se manifesta das mais diversas formas. A mais conhecida é quando ele se personifica. Descubra quando ele chegar, até chegar a você por meio de ações. Quem ama está perto, trata bem, preocupa-se, compreende, contribui, retribui, te insere em sua vida, compartilha, ensina, se rende, incendeia, deixa incendiar-se, chora, deseja o bem, demonstra carinho, não se privilegia, constrói, supera obstáculos. O amor é inexplicável, apenas vive-se, dando sentido aos que sentem amor. Beleza. Acadêmico Dilermando Serrão, filho da terra de Umari. Fui germinado pela semente do Umari. Sou descendente dessa gente que teve a vida escrita nos trilhos desse chão. Que coisa linda. Sou filho dessa terra, eu também sou. Forjado no trabalho ardente, estrada de ferro, Maria Fumaça, família Serrão. Tenho orgulho da minha origem, sou nativo, sou raiz, sou maritubense, meu irmão.
Gente simples, povo humilde, de enorme coração. Acolhe o distinto, chama o descendente. Essa é minha cidade, meu lar, meu mundo, metade de mim, meu todo. Olha só, metade de mim, meu todo. Marituba, te amo de alma e coração, de irmãozão. Passo o microfone para as primeiras considerações iniciais do mestre Orlando. Estacionou, Chevette? Já. Bom dia às queridas ouvintes e aos queridos ouvintes, desejando um excelente final de semana e uma excelente semana que se aproxima. Queria, neste momento, mandar um abraço aqui para as professoras queridas e os professores queridos, funcionários, todos que fazem a família MHVT. Então, na verdade, MHVT é uma escola, talvez a maior escola do município de Ananindeua, que fica no Distrito Industrial, onde eu tenho a honra de fazer parte desse grupo maravilhoso. Qual é o nome da escola? Maria Helena Valente Tavares, inclusive em homenagem a uma professora que tinha esse nome. E um abraço também para o diretor, professor André, que está afastado cuidando da mãe. Ele é filho único e se afastou de suas funções para cuidar da sua mãe. Me parece que eles moram no Nordeste. E queria também mandar um abraço para hoje, hoje especial, presidente Alex, um evento que está acontecendo na escola. É um projeto maravilhoso do Hemopa. Ele passa nas escolas para fazer a doação de sangue. Eu conheço. Isso. Conheço. Aí nós trabalhamos em relação aos estudantes. Inclusive, a gente faz uma pontuação, né, para a turma que levar no mínimo 7 doadores. E muito importante porque cada sacolinha daquela salva vidas, né? Então, é um trabalho muito importante, um trabalho, além de comunitário, um trabalho social, um trabalho de saúde e que faz com que os estudantes e as estudantes participem, né? Observando toda a importância desse trabalho. Seriam essas primeiras colocações. E dizendo também que hoje nós vamos falar sobre o dia 21 de maio, que é considerado o dia que homenageia as pessoas que fazem o curso de letras, né? Os profissionais da área de língua portuguesa. E então, dia 21 foi comemorado esse dia. Nós vamos falar alguma coisa sobre isso aqui. E já pegando esse gancho desse dia, falar sobre uma solicitação que algumas ouvintes fizeram para a gente falar um pouquinho aqui sobre a questão da linguagem figurada. Muito bem. Muito bem, 8 horas, 12 minutos na capital do Mari. Canção, poema. Ontem eu estava vendo quando a notícia a respeito do novo acadêmico na Academia Brasileira de Letras. E ele dizia que a canção é a poesia cantada, né? Sim. É a poesia cantada. Então Nem todas são, né? Algumas, né? Não são, né? Pois bem, o Canção Poema de hoje nos apresenta. Aqui no programa, todas as canções poemas até agora, elas são realmente poesias cantadas, mas tem umas, né? Vamos ver, realmente... da nossa juventude. Bora ver se o acadêmico não se lembra. Olhos Feiticeiros, Gerry Adriane. Tem feitiço teus olhos, são os mais belos do mundo. Olhos assim não existem mais. Quando eu te vejo e tu me olhas sorrindo, eu sou tão feliz e digo que te amo, te amo, te amo.
Se me olhas assim, com um olhar tão sincero, eu esqueço o temor de perder teu amor. Tem feitiço teus olhos, são os mais belos do mundo. Olhos assim não existe mais. Jerry Adriane, a nossa juventude em Abutirã, lá na Praça da Matriz, namorando. Que saudade, que saudade. A saudade transforma a nossa vida porque ela faz reviver. Os 50 hoje é para quem acertar para comprar o livro do Mestre Orlando, porque não tem mais garapa com pão doce, então ainda tem no mercado, caramba. Mas dá para tirar 10 contos, você tira 10 continhos para tomar tua garapa e pega 40 para comprar o livro do Mestre Orlando. A pergunta é: a hipérbole tem feitiço em teus olhos, são os mais belos do mundo, serve a chorar pelo amor perdido? B, esquecer o rompimento do namoro lá na praia de Algodoal? C, enfatizar a intensidade dos sentimentos do eu lírico, que se sente profundamente atraído e fascinado por esse olhar. Quem acertar primeiro, porque houve um problema, atenção, houve um probleminha no programa passado. Mauro Penedo tinha feito a mensagem anterior ao Naldo Trindade, Naldo Bastos, Naldo Bastos, nosso grande amigo, o Trindade. Mas como eu anunciei que foi o Trindade, o Naldo Trindade, nós premiaremos o Naldo. Quando eu sair, não der tempo dele vir aqui, vou deixar na mão do Alex. E eu quero parabenizar o Penedo, porque ele também acertou. Mas como eu anunciei primeiro o Naldo, então o Naldo vai levar. Quem chegar primeiro leva. Pois bem, então essa hipérbole, o Mestre Orlando vai falar sobre isso com mais detalhes, hipérbole e outras figuras de pensamento, outras figuras de linguagem. A hipérbole tem feitiço em teus olhos, são os mais belos do mundo. Serve para quê? Para que essa hipérbole? Chorar pelo amor perdido? Esquecer o rompimento do namoro lá na Praia do Farol, em Mosqueiro? Ou em Algodoal, quem sabe onde foi esse rompimento, que choraram pacas? C, enfatizar a intensidade dos sentimentos do eu lírico. O Mestre Orlando vai explicar isso, que se sente profundamente atraído e fascinado por esse olhar. Pois bem, quem mandar a mensagem para o 82 31 29 58 vai levar 50. Ao contrário da anterior, essa aí tá dada, né? De graça. Pois bem, dito isso, eu passo a palavra para o Mestre Orlando. Ainda não quero que o senhor fale a respeito das figuras. Correto. É a seu critério o microfone. Tá. Então, assim, dia 21 é considerado o Dia do Profissional de Letras no Brasil. Uma data que homenageia os profissionais que se dedicam à área da linguagem, literatura e comunicação. Essa data também é conhecida como Dia da Língua Nacional. Tem o Dia da Língua Portuguesa, que é dia 5 de novembro, e Dia da Língua Nacional, que praticamente é a mesma coisa, 21 de maio. Por que 21 de maio? A data foi escolhida porque em 1933 teve início o primeiro curso de letras no Brasil, na então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, SEDES, Sapientia. É bom que se diga que nesses tempos idos, muito antigos, né, não havia faculdade de letras. Geralmente quem dava aula de língua portuguesa eram os advogados, né? E aí então que surgiu o curso de letras, exatamente nesse dia, né, em 1933, e passou a ser comemorado o Dia do Profissional de Letras. Quem é o profissional de letras? É tão importante para os nossos estudantes, né, Lázaro? Quem quiser realmente seguir a carreira, né, de professor,
Quem é o profissional de letra? O profissional de letras é aquele que estuda e trabalha com a linguagem, a literatura e comunicação em diversas áreas, como professores de língua portuguesa, literatura, línguas estrangeiras, tradutores de textos literários, técnicos, etc. Reeditores e revisores de livros, artigos, jornais, jornalistas e comunicação em diversas áreas do conhecimento. O que se comemora? A celebração é uma homenagem a todos os profissionais que contribuem para a preservação, promoção e desenvolvimento da língua, literatura e comunicação no Brasil. E eu, como profissional da área, né, eu fiz o curso de letras na UFPA, tenho 2 pós-graduações nessa área, língua portuguesa e literatura, e quero dizer da importância, obviamente que todos os profissionais que trabalham nas escolas são importantes, mas o profissional de língua portuguesa, ele tem uma relevância singular, exatamente porque ele não trabalha com uma disciplina qualquer. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: quando ele tem uma aula de química, de física, ele sai da escola, acabou física e química para ele, né? Mas a língua portuguesa, ela não nos deixa em nenhum momento, eu digo que é a nossa segunda mãe. A gente chama de língua materna. Você dormindo, sonhando, você está utilizando a sua língua, porque você sonha com palavras, com imagens. Exatamente. Então, o professor da área de linguagem é fundamental, inclusive, para encaminhar os estudantes. A minha professora de português foi a professora Laura, que o senhor conheceu. Sim, a tua mãe, né? A saudosa professora Laura. Então, realmente é muito importante para nós que trabalhamos essa área de literatura aqui no programa, comemorar então, para todos os profissionais de letras, aqui o nosso grande abraço, a gratidão que a sociedade tem que ter a esses profissionais. Vamos trazer uma professora de letras ao programa das nossas escolas aqui. Beleza. 8h21 na capital do Mari. Capital do Mari é Uriboca, né? Uriboca onde nasceu o Mari. Uriboca é a capital de Abutirã. Uriboca, povo do Uriboca, um abraço lá pro povo do Uriboca, vizinho do povo do Pato Macho, né? Beleza. Não, é São João, né? São João do Pato Macho. A minha amiga Vera Gatinho lá, no Pato Macho. O mestre Orlando falou aí sobre letras, né? Língua portuguesa. Ontem, depois eu vou dar os outros livros. Ontem saíram os 10 livros mais lidos e comprados do mundo. Vocês sabem qual foi o primeiro lugar? O livro primeiro lugar? A Bíblia. A Bíblia. Adquirida por mais de 4 bilhões de pessoas. A Bíblia Sagrada. Falar em Bíblia, eu estou lançando, o mestre Orlando já está quase pronto. Eu vou lançar lá na comunidade Paulo VI, onde eu sou catequista e ministro a catequese para adultos que, se Deus quiser, irão receber, irão fazer o sacramento da confirmação pelo óleo ungido da crisma. Será no dia 10 de agosto, já com o nosso bispo coadjutor, Dom Júlio Endi Acmini. Já com ele, se Deus quiser, dia 10 de agosto, a minha turma vai ser crismada. Mas falando em Bíblia e falando dos meus alunos lá da Crisma, eu falei que estou preparado, estou acabando e estou lançando. Não é um livro, quem sou eu para escrever livro? Se eu fosse o Orlando era livro, mas quem sou eu? Quem sou eu para escrever livro? Aliás, eu já escrevi o manual. Sim, e ele fez o prefácio. Foi. Que é redação oficial. Quem quiser, eu tenho. Correto. É redação oficial, ele que fez o prefácio. Pois bem, estou lançando uma cartilha, um manual. A Bíblia, palavra divina e sua interpretação segundo a hermenêutica, a ciência da interpretação. Correto. Estou lançando este livro. Eu era para ter trazido aqui a boneca, né? Sim. A boneca já está pronta. O que é boneca? Diga o que é boneca. É o prelo, né? É o projeto, é o pré-projeto do projeto final, né? Perfeitamente. Eu vou trazer a boneca para mostrar aqui da minha cartilha, mas sábado, se quiser, eu trarei. Isso é importante. É que eu estarei lançando, se Deus quiser, esse manual. É uma vitória, porque não existe. Os que vêm,
os que vêm, mestre Orlando, eu estou falando do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das cartas de Paulo. Sim, as cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos. As cartas de Paulo, as epístolas de Paulo. Eu faço as passagens de Paulo maravilhosas, não só para o cristianismo em si, mas para a vida ética, a vida moral. Isso tudo está na Bíblia. Você quer viver de acordo com uma vida digna? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E eu estou lançando este manual, esta cartilha, de modo prático, para você correto. ler e interpretar, porque às vezes tem palavras na Bíblia, se você lendo, você não consegue interpretar. E esse meu manual será para isso. Se Deus quiser, vamos fazer o lançamento também aqui na rádio O Mari. Só um adendo aqui, presidente, que existe uma função da linguagem chamada função metalinguística. Então, a metalinguagem é muito importante, é muito empregada, inclusive, na literatura, em que a palavra serve para explicar a própria palavra, uma imagem serve para explicar ela mesma. Então, por exemplo, isso que você está falando é muito relevante. O livro Código da Vinci, famosíssimo, e como era um livro muito complexo, havia muitas situações que o leitor comum não conseguiria compreender. E aí a leitura ficaria comprometida. Lançaram um manual, sabe para quê, presidente? Para você aprender a ler o livro Código da Vinci, a mesma coisa. Essa é a minha intenção, esse é o meu propósito. Correto. Mas, mestre Orlando, dentre esses 10 livros está o Príncipe. Sim, Maquiavel, né? Eu acho que ali não é muito difícil. Não é muito difícil você ler Maquiavel, né? Às vezes tem um sentido político forte. Com certeza. Eu aprendi na faculdade, viu, Orlando? Meu professor, eu aprendi na faculdade a interpretar o Príncipe. Já urrou meu boi, como fera bruta, pra urrar de novo, houve muita luta. O teu urro lindo, Marituba, toda escuta. Já urrou meu boi, como fera bruta, pra urrar de novo, houve muita luta. O teu urro lindo, Marituba, toda escuta. Boi, o boi transformoso. Cortejo. Boi transformoso. Não, mestre Orlando, no dia 22 será levantado o mastro lá em frente da área da saudosa Maloca, da Maloca do Queró. No dia 29, o cortejo, antes vai ter uma roda de boi, lá na Maloca. Dia 29, o cortejo. No dia 22, o levantamento do mastro. No dia 2 de julho, que é o aniversário deste rapazinho que vos fala, no dia 2 de julho será a derrubada do mastro e mais uma roda de boi lá na Maloca do Queró. Eu estou precisando de uma ajudazinha aí do nosso empresário, né? Uma ajudazinha, a despesa é muito grande, eu ainda não estou conseguindo recursos próprios, porque é uma fundação, viu, mestre? O nosso boi é uma fundação, a Fundação Paulo Falcão, Pauli. E nós precisamos de ajuda. Boi, 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 eu queria era te conhecer, pra saber como era antes, pra saber como é que foi, pra saber como era antes, que a gente fazia boi. Boi, 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 a mimosa te espera no pasto. Boi, 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 a mimosa te espera no pasto. Princesinha da fazenda, será ela o teu repasto. Princesinha da fazenda, o olho dela eu não afasto. Boi transformoso, vamos lá, minha gente, é 20 conto só a camisa. Não é camisa não, rapaz, não é nada de abadá, é um chapéuzinho, 20 conto. Vamos lá, vamos lá. Dois minutos para o mestre Orlando falar literatura. Eu queria aqui rapidinho, né, em homenagem a esse dia, ler aqui um poema, Olavo Bilac, mas dizer também, presidente, que é muito interessante a questão da linguagem. Por exemplo, a palavra cortejo
ela é uma palavra polissêmica, ela tem vários sentidos. Então, por exemplo, o cortejo do boi transformoso é diferente de um cortejo fúnebre, né? Exatamente. Olha a palavra cortejo oposto, aí, né? oposto. Exatamente. Alegria e tristeza. Isso. E a gente pode, então, passar para fazer a leitura, que é um poema lindo, após o intervalo, porque nós já estamos, né? Mas fale um pouquinho de Olavo Bilac, rapidamente aí. Foi um poeta parnasiano, né, que extremamente, apesar de ser parnasiano, era... O que é o parnasianismo? É uma estética literária muito fechada, muito hermética, né? Assim, muito elitizada. Ah, papai. Né? Trabalhava muito a questão do objetivismo, sim, mas sim. o Olavo Bilac rompeu isso aí e fez poemas assim belíssimos, inclusive poemas relacionados à questão amorosa, né? Então ele quebrou um pouquinho essa bolha, né? Ele ia pro estilo romântico, era? Mais ou menos. Igual a nossa acadêmica Luciane? Mais ou menos. Foi bem, então no segundo tempo... a gente vai fazer essa leitura, então. Você faça a leitura. Beleza. É o programa de literatura nas ondas do rádio. Que é isso, Fofo? Rondas. Ei, Lazinho, o que é que tá pegando, rapaz? Nas rondas do rádio. Nas ondas do rádio. Almari na Umari. Até mais no segundo tempo. Vem os nossos apoios culturais. O Alex ia puxando a minha orelha aqui. 8 horas e 36 minutos, na capital do Umari, a cidade mais linda do mundo, Abutirã. É de perto, na música Até agora ninguém mandou nenhuma mensagem dizendo a respeito da questão da hipérbole. Podia repetir, né? Fazer. Mas aí já terminou o prazo, porque o programa tem uma estrutura que eu não gosto de alterar essa estrutura. Fica para o próximo programa. Seria até o primeiro momento, né? Se até 4 horas da tarde ninguém comunicar, nós deixaremos para o próximo programa com outra canção poema, não é a mesma? Correto. Porque ela fica manjada. O mestre Orlando disse que foi a mais fácil, mais fácil de todas. Há 3 anos que a gente faz esse programa, essa foi a mais fácil. Fácil. Teve uma aí que a gente até, não foi? Deu uma vacilando, não foi, Alex? Pois bem, nós falamos na questão da música do Zé Adriane, de uma hipérbole. Teus olhos... a questão dos olhos, né? Olhos mais belos do mundo. Os olhos mais lindos do mundo. Os olhos assim não existem mais. Não existem, olha só, olhos assim não existem mais. E eu pedi ao mestre Orlando, quando a gente estava no Chevette, que a gente vinha lá da rua da Vileta, aí eu pedi para ele que falasse um pouco rapidamente. Aqui eu peguei de madrugada. Quem acorda de madrugada lê muito. Quem muito dorme, pouco vê. E eu de madrugada eu comecei a mexer nos meus alfarrabos e encontrei o conteúdo programático da Escola Literária Almari. E fui lá direto na questão das figuras de pensamento, né, Jorando? Das figuras de linguagem. E figuras de pensamento. E aí eu vi a hipérbole, a litótice, eufemismo, a ironia, a prosopopeia e a antítese. Olha, interessante. Aí eu destaquei hipérbole, expressão marcada pelo exagero, é isso? Correto. Expressão marcada pelo exagero. Olha só o exemplo, que foi o mestre Orlando, não fui eu, hein? O Paysandu está morrendo de medo de jogar com o Remo. Pensando que o Paysandu vai pegar a cor. Não pode. Olha o exemplo de hipérbole. Mas podia ser o contrário também, né? Sim, correto. Podia ser o contrário. O Remo está morrendo de jogar contra de medo, né? o Paysandu. Ou o Paysandu está morrendo de medo de jogar contra o Leão, que está quase na Série A. Pois bem, é uma hipérbole. Aí o mestre Orlando vai explicar, no linguajar acadêmico dele, o que é uma hipérbole. Na verdade, a hipérbole, veja bem, se você comparar, por exemplo, um mercado, um supermercado e o hipermercado, qual dos três é maior? O hipermercado. Então, o hiper, na verdade, é um elemento, não é, linguístico que exatamente já diz respeito àquilo que é muito grande, que é muito exagerado. E dizer também que a hipérbole, na verdade, ela é uma figura de realce, né? Sim, sim. Realce. Como está na música de Adriane. Sim, correto. E que é muito utilizada, por exemplo, não apenas na linguagem literária, mas na linguagem do dia a dia, de casa. Né? Por exemplo, você marca um encontro com alguém
para as 4 horas da tarde. E aí, 4h15 nada, 4h20 nada. Geralmente eu esperava até 6 horas, né? 4h30 nada, 4h30 nada. Quando é 4h40 a pessoa chega. Ou seja, ela atrasou 40 minutos. Aí você diz assim, olha, poxa, estou aqui te esperando há um século, né? Então observa que ninguém pode esperar ninguém um século. Mas na verdade é o quê? É um exagero. É um exagero, mas um exagero para dar realce. Exatamente. Né? Então se você diz, por exemplo, que após a batalha havia muito sangue nas ruas, não tem exagero aí. Não é porque batalha pressupõe morte. Agora se você falar assim, após a batalha a cidade nadava em sangue, olha, né? Claro que a pessoa vai entender que não existe isso, você nada na água. Mas o que é isso aí? Para dizer que havia muito sangue, realmente. E para dizer que você esperou muito a pessoa, estou te esperando há séculos, né? É o exagero no exagero linguajar. Isso. Então, é muito usada na literatura, mas é usada também no dia a dia, né? Muito bem. Aí vem logo depois que eu grifei o eufemismo. O eufemismo... Vamos mostrar aqui. O nosso manual diz... Utilização do termo ou expressão que suaviza a declaração. Sim, correto. O eufemismo é o exemplo que ele deu aqui. Sim. Meu amigo foi muito descuidado e se envolveu em um acidente de trânsito. Meu amigo foi muito descuidado e se envolveu em um acidente de trânsito. É um eufemismo? Sim. Mas esse eufemismo, ele é bem suave, né? Ele suaviza mesmo. Na verdade, o eufemismo eu considero como uma figura social, né? Veja bem. Você imagina, eu falo para meus alunos isso, uma mãe que tem a visita de uma vizinha que diz assim para ela, poxa, Joana, eu soube que teu filho é um maconheiro. Olha só, né? Na verdade, o termo está correto. Maconheiro é uma... Alcunha, não? Não, maconheiro é um processo de formação de palavra que a gente chama de derivação sufixal. Pão, padeiro. Quem utiliza maconha é maconheiro. Então a palavra... Confeiteiro. De confeite. Mas só que essa palavra, ela ganhou um significado muito negativo. Terrível, né? Por causa da erva. Sim. E aí, mas veja Maldita bem... erva. Como... Aí a outra vizinha no outro dia chega e diz assim, poxa, Joelma, eu soube que teu filho é dependente químico, está fazendo um excelente tratamento. Olha a diferença. É a mesma coisa, não deixou de fumar maconha. Mas o tratamento suavizou muito, não é? Olha só, eu falo isso para meus estudantes mesmo, que isso é questão de linguagem. Se você pegar... Já pensou? Eu vou até pedir permissão aqui para a rádio para mostrar realmente o que é o eufemismo. Você imagina um pai ter a filha chamada de puta? Terrível isso. É uma palavra com 4 letras. Aí depois... Ofensivas. Muito. Inclusive tem eufemismos que trabalham com a questão da obscenidade. E aí você passou depois para a prostituta. Mas falando do elogio de si próprio, é eufemismo? O elogio de si próprio é eufemismo? Teoricamente não, né? Porque quando você elogia alguém... Não, de si mesmo. No aspecto positivo. O eufemismo geralmente ele trabalha no aspecto negativo, para suavizar termos que não são aceitos socialmente. Perfeito. E aí você passa para prostituta. Continua complicado, né? Hoje, aí, olha, eu estou muito satisfeito porque minha filha, sabe o que ela é hoje? Está ajudando muito aqui nas despesas da casa. Ela é profissional do sexo. Olha só. Não é? Parece que houve assim uma gradação positiva. É a mesma coisa, mas aí o eufemismo trabalha exatamente para... Por exemplo, esse rapaz não gosta muito de trabalhar. Preguiçoso. Não gosta de estudar. Esse meu vizinho aqui tem um péssimo defeito. Ele adora se apossar das coisas alheias, olha. Está substituindo a palavra ladrão, que é muito complicado. Então, o eufemismo é uma figura maravilhosa, eu gosto muito, e ela tem esse caráter, inclusive, social, presidente. Muito bem. Uma aula magnífica de figuras de pensamento. Nessa etapa de hoje, no próximo programa, nós veremos mais. Com certeza. Nós temos aqui a prosopopeia. Essa também é bem legal, né? Ou personificação. É a figura de pensamento que atribui características, aspectos e funções consideradas humanas a elementos não humanos, correto, ou não vivos. Quando narrativas literárias, por exemplo, constrói personagens
que são objetos, animais Sim. e elementos da natureza. Claro. Sim. O sol me olhou nos olhos e disse que eu precisava ter fé. Olha que coisa magnífica. legal, Olha né? só essa prosopopeia. Eu pensei que prosopopeia fosse sacanagem. Não. Mas não é, não. O sol, olha esse exemplo de prosopopeia. O sol me olhou nos olhos e disse que eu precisava ter fé. Correto. Sol é o Deus Sol. Correto. Sol é o Deus Sol. Mestre Orlando com a palavra. Inclusive, essa letra do boi lá que você cantou, não deixa de ser para falar na mimosa, como se fosse uma mulher, a mulher do boi, exatamente, né? Exatamente. Então a prosopopeia... Quem sabe, sabe. Quem não sabe, bate palma. Prosopopeia, ela também é chamada de personificação exatamente por isso. Ela é muito usada nas fábulas. Exatamente. Não é? Olha, ainda que falou em fábula. Foi ainda isso, né? Então, a raposa e as uvas, né? Então, a Ele prosopopeia... disse que o remo era uma fábula. É uma fábula. Então, é uma figura muito interessante que ela atribui a seres inanimados, né? Enfim, características humanas. Mas assim, presidente, deixa eu te falar. A prosopopeia, por exemplo, o vento uivava lá fora. Olha só, né? Quem é que uiva? Os lobos. Mas veja bem como é importante a linguagem figurada. Você está dormindo perto de uma floresta e aí de madrugada começa a ventar muito. Aí tem aquelas árvores, uma se cola na outra. Por exemplo, bambuzal. Exatamente. Parece assim que aquilo cria vida, é como se estivesse realmente uivando, né? Então a prosopopeia, na verdade, ela também tem essa função de, apesar de atribuir a seres inanimados, né, que não têm vida, ações humanas, os raios da lua beijavam as ondas da praia. Olha que legal, né? Quer dizer, quem beija somos nós. Mas quando você olha os raios, quando eles refletem na água, parece que tem um beijo ali, mas no sentido figurado. É por isso que a gente está falando que as figuras de linguagem elas só podem ser compreendidas se você abstrair o pensamento e retirar desse pensamento o seu aspecto puramente real e concreto. Vamos encerrar esse etapa da literatura, essa etapa, que é, Lázaro, vamos prestar atenção, essa etapa da literatura, com antítese. Tá. Com antítese. Essa também é uma figura extremamente importante, ela foi muito utilizada no Barroco, em que os poetas barrocos, por terem uma concepção muito complexa de vida, né, eles não sabiam se atendiam aos apelos da carne, do espírito ou do espírito, né? Se eles falavam de Deus ou do diabo, se eles falavam de céu ou de terra, então usava exatamente a antítese, que é uma figura em que você utiliza palavras de sentidos opostos, mas com sentido de aproximá-las, né? Remo e Paysandu não aproximam. Não. Mas de qualquer maneira aproxima, porque um não vive sem o outro. Mas é uma antítese, né? Sim. Então, por exemplo, bem simples, o professor entrou na sala e os alunos saíram. Quer dizer, entrar e sair são palavras opostas, né? Que realmente, claro, escuro, baixo, alto. Então, a antítese realmente é uma figura importantíssima. Mas eu queria só rapidinho, para concluir, presidente, falar de uma figura que você não... Só rapidinho aqui, que é a catacrese. Tem aqui. Pois é. Olha só, levou um soco na boca do estômago. Próxima a gente fala na catacrese. Mas eu tenho aqui um exemplo de antítese. Certo. Que eu vou ler para o mestre Orlando. Correto. Esse exemplo. Todo dia ela vai arrumada e colorida e também com aquela sua cara pálida. Olha. Todo dia ela vai para a escola do mestre Orlando, toda arrumada e colorida, mas com aquela sua cara pálida. A antítese ocorre pela relação entre arrumada e colorida. Pálida e cara colorida. pálida, referido no mesmo sentido. Correto. Poxa, mestre Orlando sabe tudo. Correto. Então a antítese é bem legal, né? Pois é. Mas aí tem muita coisa ainda. Tem a mãe das figuras, presidente, você não falou aí. É metáfora. Mas essa eu quero especial. Especial, sábado que vem. Mas aí eu queria, rapidinho... Faça as suas considerações finais para te encerrar. Rapidinho, Olavo Bilac, ele foi um poeta carioca, nasceu no Rio de Janeiro, foi muito importante. Inclusive, presidente, fazia poesia e ele também tinha um aspecto muito assim, meio militarista, né? Sim. Ele foi o letrista do hino à bandeira do Brasil.
Então, quem estuda Olavo Bilac fica assim meio nessa dicotomia. Como é que um cara que faz poesias tão líricas, né, se preocupa? Ele foi defensor do serviço militar, ferrenho defensor do serviço militar. E eu queria aqui encerrar a minha participação lendo aqui rapidinho. Um minuto. Tá aqui, olha. Só um minuto aqui. Tá aqui. É um poema que ele fez, uma declaração de amor à língua portuguesa. Gostaria de ler. Mande lá. Na verdade, é um soneto. Aí sábado a gente fala o que é soneto, né? Vamos lá. Última flor do lácio, inculta, olha que lindo. Antíteses, olha. Última flor do lácio, inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura. Olha a antítese, né? Antítese. És a um tempo esplendor e sepultura. Tá meio... Deixa próximo sábado, que já estamos em cima. Bilac pisou no pé do mestre Orlando. Por que o senhor fez a leitura estava meio... Mas é um poema belíssimo que fica a promessa aqui de fazermos a leitura no próximo programa. Faça as suas despedidas da sua bela aula de literatura. Novamente, despedindo aqui dos ouvintes, né? Esse é um momento prazeroso, né, que nós temos aqui na rádio, um momento de afetividade, de aproximação com os nossos ouvintes, né? O programa é feito com muito carinho, com muito amor e com muita responsabilidade também de repassar para os nossos ouvintes, especialmente os nossos estudantes, um pouco do que a gente sabe, porque tem que dizer assim, né? Quem lê muito, mesmo quem lê muito, pouco sabe. Né? Exatamente. Então, o pouco que nós sabemos, nós queremos transmitir, transferir, compartilhar com nossos ouvintes. Então, uma boa semana, um bom fim de semana para todos. O Santo Agostinho diz, né? Eu aprendo para compreender e compreendo para aprender. Então, Santo Agostinho. Minha gente, eu quero mandar um abraço, antes de encerrar o programa, para o Jacó. Mande um abraço também para o James lá, que adorou, mandei o programa para ele, ele adorou o programa. E um abraço para o James, secretário municipal de habitação. Para o Jacó, para os empresários, Daniel Oliveira, Antônio Armando Amaral de Castro, Davi Leal, o Aguiar. Vou falar com o Aguiar lá para dar uma força. Não, eu conversei agora com o Alex há pouco, nós vamos conversar com a diretora, a possibilidade de nós trazermos cinco apoios culturais para o nosso programa. Ótimo. Vou conversar com a diretora para ver se a gente converte para a academia. Sim, correto. Um abraço também no Ronielson Alencar. Eita, caboclo de... Bodogodó, mas é maritubense de coração. Gilberto da Maloca do Queiroz. Ei, Gilberto, olha o boi, Gilberto. Boi Trefon. Luiz Dilton, nunca mais. Sumido. Perguntei pra ele, rapaz, tu não vai ligar mais nem um dia pro programa. Não, eu quero dar chance para os shows. É Dilton, sempre o Dilton. Hipérbole, né? Um abraço para o Bebeto Serrão, para o Mori e a Bergman, para o Rodrigo Falcão, Isabel Falcão, minha irmã, Doroteia, minha irmã, Tonho Falcão, meus irmãos, Marcão do Alho, e o Boi, e agora é do Boi, e o Zizo, rei do esporte em Marituba, vereador Manelzinho Rocha, Delmiro Rocha, secretário adjunto da SEMASC, Brito e Dadinho, Dejalma Lima da Cruz, 91 anos, ainda quer jogar no segundo time do Marituba. Olha só. Não, no time de veterano, peraí. O Felipe e a Adriane. E um abraço para o Hamilton, meu amigo Hamilton aqui da Rua da Colônia. Eu chamo Rua da Colônia, mas é João Paulo II, que foi projeto meu quando eu era vereador de Ananindeua. A denominação de João Paulo II foi projeto meu quando eu era vereador de Ananindeua. Um abraço também para o João Coelho Serrão, o Mucurinha. Estava aqui na frente, né? Você quer conhecer a história de Marituba? Do seu início até hoje. Né? Faça uma entrevista. Vamos trazer ele aqui, fazer uma entrevista aqui. Faça uma entrevista. Você está aqui bem aqui do Ele lado. já esteve aqui. Faça uma entrevista, converse com o João Coelho Serrão. Ninguém conhece mais Marituba do que ele. Eu escrevi um livro, quem sou eu para escrever livro? Eu escrevi uma cartilha sobre Marituba, que o mestre Orlando já corrigiu. Sim. E tem muita informação que foi passada pelo João Serrão. Um abraço no João Serrão, no Hamilton já falamos, um abraço para todos os nossos ouvintes.
Este programa nós fazemos com todo o amor, com toda a vontade, com toda a dedicação para o povo de Marituba. Fim de programa. Quem lê pensa, e quem pensa evolui. Não eduque seu filho para ser rico, eduque-o para ser feliz. Assim ele saberá o valor das coisas e não o seu preço. Maxi Cabrini, grande escritor, pensador cristão. Encerramos mais um encontro de literatura ao vivo, cujos poemas aqui declamados e cantados nos levam a viagens inimagináveis, cuja estrada é sinalizada pela graça da saúde e da paz, do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agradecemos a sua companhia e esperamos que as palavras aqui compartilhadas continuem ecoando em você. Fique com Deus no coração. Até sábado.